Tem gente que está orando, falando com Deus, Deus, eu quero fazer a faculdade tal, eu preciso passar para tal. Aí estuda, aí Deus está falando assim: eu te escolhi para ser missionária no campo tal. Eu te separei para cumprir outros propósitos. Mas não, Senhor, o meu desejo, o meu plano, não, eu estou aqui, Deus. Vou te convencer que eu consigo ser médico, mas eu vou te servir lá também, tá bom, Senhor? O Senhor te chamou para ser médico? O Senhor te chamou para quê? O que eu estou falando é que Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. E quando você se alinha com eles, você está dizendo: Deus, venha o teu reino, cumpra-se a tua vontade. É um dos textos mais conhecidos nas Sagradas Escrituras. Diz assim então a palavra do Senhor: 2 homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus lhe disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. E o povo ficou observando. As autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele e ofereceram-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam-lhe insultos: não és o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob ameaça, mesmo estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pai, tua palavra faz sempre de acordo com o teu querer, para agradar tão somente ao Senhor. Ela tem um propósito ao ser enviada. Mediante essa palavra que tem poder, que é a tua palavra, fale com a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, esse é um texto, um dos mais conhecidos nas Sagradas Escrituras. E em todas as narrativas, segundo os evangelhos sinópticos, nós vamos observar então um detalhamento, sendo que o livro de Lucas, ele traz assim uma ênfase muito maior nesse episódio do que os outros evangelhos. E eu não quero usar a nomenclatura aqui do ladrão da esquerda, nem do ladrão da direita, porque alguns vão pensar aqui que há conotação política. Algumas mentes extremamente politizadas, quando a gente fala nesse púlpito de batalha espiritual, o povo pensa em esquerda e direita, não pensa em reino dos céus e reino das trevas, não sei porquê. Então vamos usar o primeiro e o segundo ladrão apenas como uma formatação para uma melhor compreensão do sermão. Se eu ficar falando o da esquerda, o da direita, já vai dizer: ah lá, está vendo? Ele deve ser de direita, do centro, ou ele é um esquerdista roxo. E o problema não é que eu não sou de esquerda nem de direita. Eu estou aqui para simbolizar o centro da vontade de Deus. E tudo que for fora dos padrões do reino de Deus, dos valores de Deus, quer esteja de um lado ou de outro, eu me posiciono contra.
Simples assim. E eu acho que você devia fazer a mesma coisa. Do centro da vontade de Deus. Mas Jesus está sendo crucificado. E a gente vai observar então um momento crucial na história, onde soldados, a população, todo mundo zombando: tu não és o Cristo, salva-te, a ti mesmo. Mas em tom de zombaria, em tom de especulação, em tom de escárnio, considerando aquele momento de dor, de sofrimento, onde o coração de Cristo Jesus estava profundamente angustiado. Ele chama os discípulos para estar orando no Getsêmani, falando: é chegada a minha hora, eu estou angustiado. E a gente vai ver agora o contraste de dois homens que estão ao lado dele na cruz. E por intermédio do mesmo fato, ou seja, todos estavam sendo crucificados. Jesus, o primeiro ladrão, e o segundo ladrão. Qual era a diferença entre eles naquele momento ali? Aparentemente nenhuma. Todos estavam julgados e condenados. Estavam no mesmo pé. Eles deviam olhar e falar assim: bom, o que está destinado a cada um de nós agora nós já sabemos. Não há o que fazer. Não há nada mais o que reivindicar. Nesse momento de sentença, nós vamos apelar para quem? Para o Supremo Tribunal Federal de Roma. Já estavam lá, passando pelo martírio. Daqui a alguns instantes mais, eles estavam sendo executados. Qual era a diferença que tinha entre eles? Absolutamente nenhuma. Aparentemente, olhando, nada estava de diferente. Mas tinha uma profunda diferença, sabe por quê? Nós vamos observar então alguns critérios que vão sendo estabelecidos mediante todos os contatos ali nesse momento da cruz. As pessoas que estavam próximas a Jesus, os mais próximos, no momento de profunda angústia e dor, foram dois ladrões. Jesus está passando por um momento onde alguns exercitavam a fé e diziam: basta eu tocar na orla, Senhor, manda uma palavra que meu servo vai ser curado. Gritava o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse momento, quando ele está prestes a morrer, me parece que o primeiro ladrão, ele tem uma postura muito difícil, até porque ele é endurecido. Ele adota a mesma postura dos algozes de Jesus, mesmo estando prestes a morrer, pois o discurso é o mesmo. E pela terceira vez, de uma maneira enfática, ele fala: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Só que ele bota agora vírgula: e a nós também. Diante de dilemas tão difíceis na vida, diante de um quadro tão complexo, diante de uma realidade que sabiam que sucederia em momentos seguintes, por que é que um homem sentenciado à morte continua tendo uma postura arrogante, prepotente como essa? É surreal achar que alguém que está prestes a morrer ao lado do Senhor dos Senhores, onde alguns só tinham ouvido falar a respeito de Cristo, já dizia assim: se eu tiver com Ele, minha vida é transformada. Se me der uma oportunidade, Zaqueu vai ter com Jesus. E é o único que se aproxima de Jesus para não pedir nada, ele só queria ver o mestre. Qual era a intenção dele? Ver o mestre. E é o único que Jesus se oferece para estar na casa dele. Zaqueu, me convém hoje estar na tua casa. Já pensou se Zaqueu fala assim: não te chamei não, mestre? Aqueles homens tinham uma noção de quem era Jesus.
sabiam o que estava acontecendo, mas me parece que esse primeiro ladrão, ele está prestes a morrer. Eu fico me perguntando, por que tem circunstância na nossa vida? Às vezes entra uma doença, entra um negócio tão grave, e que não quebra a gente, não mói a gente, ao ponto da gente poder olhar para a vida com um novo olhar, com uma nova perspectiva, mesmo sabendo que os instantes são finais. Você conhece pessoas que, quando passam, às vezes, por processos difíceis, aos processos acabarem, parece que elas ficam piores? Você pensa assim, não, dessa vez vai apertar ali e vai dar uma quebrada. Não. Às vezes volta com o nariz mais alto ainda. Volta num tom ainda mais... Era esse ladrão aqui. A postura dele era uma postura de um fariseu, que parece que está assim, manda sinal, quero ver realmente se tu és o Filho de Deus, mostra agora a tua glória, tu não tens autoridade, tu não és Senhor, tu não és Rei, então demonstra isso agora. Isso me lembra a fala de alguém lá no deserto que foi ter com Jesus e começa a falar assim, se tu és o Filho de Deus, manda aqui. A expressão é a mesma. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te, porque está escrito, darás ordens aos anjos ao teu respeito. Se tu és o Filho de Deus. A condição dele é uma condição de incredulidade em meio a tudo quanto estava acontecendo. E ele começa a usar um tom sarcástico, como os outros estavam usando. E o problema para cada um de nós, queridos, não é que a gente precisa de cada vez milagres maiores e talvez aqueles grandiosos, para a gente crer realmente que o Senhor é conosco, pois os fariseus pediam isso, e Jesus falou assim, não vai ser dado nenhum outro sinal, já foi dado lá, do profeta Jonas, não adianta. Essa geração má, incrédula, está pedindo sinal, para quê? Não vão crer em absolutamente nada. O problema não está no sinal, o problema não está nos instantes finais da nossa vida. Me parece que a postura desse homem, o problema dela, é a falta de quebrantamento diante de circunstâncias da sua vida, de enxergar quem ele era. Isso sucede conosco também. O ladrão na cruz começa a se perder, dizendo, salva-te, mas salva-me também. Aquela cabeça endurecida está dizendo, tu não consegue nem resolver os teus problemas, quer ver, me prova que tu consegue, então resolve o teu, mas me leva contigo. Mal sabia ele que aquele Cristo estava prestes a resolver não só o problema de salvar um homem, ou dois, ou três, mas era de salvar toda uma humanidade. Ele tinha poder para salvar, mas a visão dele era aquela visão terrena. Eu quero me safar agora dessa cruz, depois eu resolvo. O que eu quero agora é ver Deus agindo na minha vida, me tirando da condição que eu estou. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Amanhã é outro dia. E a gente age com Jesus assim, meus queridos irmãos. Nós estamos falando com Deus a respeito de situações na nossa vida que a gente quer uma solução rápida, prática naquele momento. Depois eu vejo o que eu faço. E nesse momento ela começa a fazer promessas assim, Senhor, se tu me safar dessa, eu prometo. Uma semana sem celular, vai infartar. Eu não morri na cruz, mas morri de infarto. Senhor, eu te prometo, se tu mudar essa realidade, eu te prometo. Há tantos jovens hoje que começam aí, ó, nesses banquinhos, sentam do lado do outro, eles ficam ali, ó, na internet ali, né? E aí, sabe quem está afim de tu? É o fulano. Sabe quem gostou de tu? É o ciclano. Sabe quem está... sei que, aí começa aqueles papos, né? E antigamente a gente ficava no telefone, lembra? Hoje é com o dedo.
É o dedo. E aí, gostou, começa o namoro. Aí, daqui a pouco, começa a lembrar que tem que orar pelo namoro e botar Deus nisso. Mas às vezes Deus não está nisso, mas na cabeça dele Deus tem que entrar, porque Ele quer. O que é isso? Atitude do primeiro ladrão na cruz. Deixa eu te colocar agora na minha dor, no momento dos meus assaltos, quando eu me dava bem, nunca eu quis falar com o Senhor, mas agora que está ruim para mim, entra agora e me salva, Deus. A gente quer determinar o momento, a forma, o jeito de Deus agir na nossa vida. O que é isso? Cabeça do primeiro ladrão. O primeiro ladrão estava dizendo assim, age agora. Cadê? Faz aí. Entra agora. Irmãos, é tão bom quando a gente tem um direcionamento que a gente olha para Deus e enxerga quem a gente é. E era exatamente isso que esse homem não conseguia ver. A nossa mentalidade deve acompanhar sempre o momento que nós estamos vivenciando e temos a sensibilidade daquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Porque senão a gente não vai entender para onde Deus está conduzindo a nossa vida. Nós estamos tentando sempre usar um meio para atingir um fim, e esse meio é Deus. E Deus não é meio na nossa vida, Ele é o fim de todas as coisas. Agora eu vou orar, eu estou crendo, vou participar essa semana da vigília. Oração. E quando chegar de sexta para sábado, eu tenho certeza que o Senhor já vai revelar o varão ou a varoa. Eu nunca esqueço um gabinete que eu tinha feito, pastor Demetrio, lá na outra igreja que eu vim. Numa semana assim típica como essa, um varão chegou lá e falou assim, pastor, Deus já me revelou que agora... eu pedi a Deus, aqui a palavra que Deus me deu, eu orei e vou contar o sonho. Agora eu vou... O cara montou um teatro. Passou 1 ano e pouco depois, meu cunhado Renan estava casando com um sonho que era o dele, com tudo que era dele. Tá? A Mariane, que está aqui com a gente aqui. Passou um ano e pouco depois, ela estava casando. Só faltou Deus tratar tudo com o outro lado lá, né? Só faltou isso, só esse detalhezinho. Isso é uma besteira, uma besteirinha, sabe? Aí ele ficou assim, angustiado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para de querer botar Deus nos teus projetos. Aceite os projetos divinos. Pare de querer compelir Deus a forma de falar, o jeito, o momento. Para de querer usar Deus como um meio para atingir fim. Deus não é isso. A coisa aperta, Senhor, eu me rendo. Afrouxa um pouquinho. Orar para quê? Tem tempo para isso não? Nós não queremos deixar de ser o centro de tudo, estar no controle de tudo. A gente quer fazer com que Deus nos sirva da nossa forma, sob a nossa supervisão e vigilância, até porque os nossos projetos são melhores do que o de Deus, os nossos caminhos são melhores que o de Deus. E aí a gente vai conduzindo a coisa assim, Senhor, Tu és mesmo todo poderoso. Tu tem toda a autoridade nos céus e na terra. É necessário agora o Senhor fazer uma intervenção. O que é isso? Você está no centro. Você está no controle. Agora olhem a atitude do segundo ladrão. Ele adota uma postura que ele enxerga as suas misérias. Ele fala assim para o outro, para o primeiro. A nossa punição é justa. Você já pensou? Alguém que está morrendo,
virar para o outro e falar assim: é justo mesmo que eu morra, eu fiz por onde? Irmãos, eu tive assim já oportunidade algumas vezes de entrar em presídio. E presídio é uma coisa interessante, que presídio é quase igual um convento. Você chega lá, está todo mundo lá injustamente e sempre tem uma história, não é? Que ele quase te convence que ele é uma vítima. Ele está quase no monastério, pagando um pedágio. Coitado daquele camarada que está lá. Aí tu pega a fichinha criminal dele assim, você fala: meu Deus, mas ele falava tão calmo, tão tranquilo. Não, só tem aqui uns 20 assassinatos assim, Maria da Penha tem uns tal, mas é tranquilo, pessoa dócil. Dócil. E aí, esse segundo homem, ele olha e fala assim: a minha punição é justa. Nossa, nós fizemos por onde? Sabe por quê? Nós somos ladrões. O que está sendo aplicado a nós é justo. A postura dele é uma postura de extrema fé e arrependimento. Ele olha as suas misérias, ele olha para Cristo, sabe o que ele enxerga? O seu pecado. Sou pecador. Sou um vacilão. Eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu passei minha vida inteira fazendo besteira. Eu estou aqui porque eu sei que isso é pecado, mas eu estou insistindo em viver uma vida de pecado. Mas eu não quero mais isso, que eu estou diante de um homem que pode mudar a minha realidade. A postura do segundo é uma postura que enxerga quem ele é diante do Senhor. Você enxerga quem você é diante de Deus? Quanto mais você se aproxima de Deus, você enxerga as suas misérias, os seus pecados. E aí, esse homem, ele começa a falar com o outro assim: você não tem temor a Deus? E talvez o pré-requisito para a gente alcançar coisas grandes diante do Pai seja exatamente a falta da gente se enxergar como cada um está diante de Deus. Os bebês espirituais estão sempre tentando encobrir seus próprios erros. As pessoas estão vivendo um relacionamento frustrado, sempre culpabilizando outros. O culpado é a igreja, o culpado é o outro, o culpado é não sei quem, mas não se enxerga diante do processo. Eu sou o causador. Aí fere e é ferido. Não se permite amadurecer, não se permite enxergar suas misérias. E quando as coisas começam a dar errado, sempre tem um culpado que não seja eu. E aí vai fazendo pirraça. O que é pirraça? É mesmo filho de Deus? Aí entra na pilha dos outros. Os soldados estão falando, eu vou falar também. Salva-te a ti mesmo. Ele entra no discurso de um grupo completamente perdido. O que é isso? Uma pessoa que não se enxerga no processo, ela está sempre remedando discursos que nada estão alinhados com Deus. Repara só, quem está fora do propósito sempre tem um discurso que está indo para longe, para longe, para longe. O discurso é o mesmo. Ouvindo a manada lá, o bando lá, era o que o primeiro estava fazendo. E aí, esse homem, ele se depara com o mestre e ele começa a enxergar que aquilo terreno era real, mas que não era o principal. Quantos estão nos dias de hoje querendo salvar a si mesmo? Às vezes comete um pecado, quer salvar a si mesmo e vai mentindo e se enganando.
Quantos jovens estão hoje vivendo, às vezes, uma vida de fornicação? Fornicação. Enganando-se a si mesmo. Relacionamentos com intimidade. E aí vem na igreja, mas canta, e está aqui presente, e acha até, estou legal, estou servindo a Deus. Mas o permanecer no pecado é não enxergar sua própria miséria, é tentar encobrir. E a Bíblia fala que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Na verdade, a cruz para Cristo vai se transformar num símbolo do seu verdadeiro reinado. Era um rei que, segundo os escarnecedores, não mandava nada, mas para o próprio Cristo era um rei que teria um nome acima de todo nome, onde Deus ia sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Para o primeiro ladrão, não ia adiantar mais coisa nenhuma. Para o segundo, tudo tinha sentido. A abertura de um reinado eterno, ao ponto de suceder naquele lugar um grande terremoto, e Jesus, ao ser crucificado, o véu rasga de cima para baixo. Os soldados romanos, que antes estavam escarnecendo, agora começam a dizer, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus está dando uma grande lição a cada um de nós. Nós estamos gastando tempo com o reinado terreno. O nosso foco são buscas por coisas terrenas, estabilidade no emprego, mestrado, conquista do carro, a viagem do sonho. O problema do nosso tempo presente é que a gente está focado completamente na vida terrena e humana. Mas aquele segundo homem na cruz, ele estava falando assim, eu vou ter que pagar agora pelo que eu fiz. Agora o que importa é eu viver eternamente com Ele. Um foco era o terreno, o outro foco era no espiritual. Um estava dizendo, me salva aí. O outro estava dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Um ladrão fala com o próprio Jesus num pé de igualdade e de zombaria. O outro fala com Jesus, dizendo, ele não cometeu pecado algum. Ele reconheceu. Um zomba falando como ele é insensato. O segundo demonstra uma elevada sabedoria no momento tão complicado. O primeiro vai tentar se safar de um problema. E Jesus não é o meio, ele é o fim. Já o segundo quer ser salvo e fala que Jesus é o fim de todas as coisas. O primeiro, na verdade, era uma inocência a respeito de Jesus, ou uma visão tão rasa. E ele reivindica coisas desse mundo. O segundo era uma visão profunda. Ele enxerga a sua culpa. Ele vê uma sentença justa e quebra-se diante do Pai. Arrependimento e fé. Essa é a diferença gritante entre os dois. Agora, como é que diante do mesmo fato, como é que diante do mesmo sermão, como é que diante de tudo que a gente está assistindo nessa vida, alguns continuam com um olhar terreno, não se enxergando diante de processo, e outros continuam sendo salvos, resgatados e vendo sua vida prosperar de vento em popa? Diante de um mesmo fato, tem uns que estão sendo ricamente abençoados. Outros estão num lamaçais que não conseguem se libertar. Vidas e famílias vivendo cativeiro. Essa semana vai ter mais um problema na tua casa. Alguém enferma. Vai você para o hospital de novo. Semana que vem é o outro. Semana que vem a dificuldade tal. Mas pastor, está escrito que no mundo tereis aflições. Tá, irmão? Mas olha para a tua vida. Já fugiu da normalidade algumas coisas. Não está normal. E aí entra aquela história que eu contei uma vez aqui, eu quero concluir falando isso aqui, se alguém puder já nos ajudar aqui, do pastor Jeremias. O pastor Jeremias falou que uma vez ele convidou 3 pessoas para ir na igreja com ele.
E quando chegou lá, falou, o culto é do reteté, o negócio lá, o fogo desce. Mas estava a igreja lotada. Aí a recepcionista falou assim, vai ter que sentar um aqui, desmembrou todos eles. Aí quando começou o culto, a pessoa pegou lá e falou assim, vamos cantar um cântico? E o cântico era um cântico daquele do fogo lá, dizendo, Deus é amor, mas amor é Deus. Deus é amor, mas amor é Deus. E não saía disso. O pastor Jeremias falou assim, mas que cântico, não tinha outra letra melhor não, os caras vão ter uma impressão horrível dessa igreja, eles não param de cantar esse troço, já estão 2 horas cantando isso, eles só aprenderam a tocar isso. Chega na hora do dízimo e oferta, o camarada pegou o microfone e falou assim, dá a Deus o que é de Deus, se tu não der, tu é ladrão. O pastor Jeremias pensou assim, não, o cara está me chamando de ladrão na minha cara. Imagina os visitantes aqui, vão ficar todo mundo incomodados. Como é que está chamando os outros de ladrão desse jeito assim? E aí, chegou na hora do sermão, vamos abrir a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por que Deus amou o mundo? Porque Ele deu. Por que Ele deu? Porque Ele amou. Mas Ele ama porque Ele dá. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar o seu Filho. E o sermão ficou nessa. Ele vai para o sermão, não tinha início, meio, fim, não tinha nada. Quando terminou o culto, irmãos, foram reunir na porta, o pastor Jeremias falou, rapaz, esse pessoal deve estar aqui desesperado, olhando. E eu doido para acabar o culto, dizia o pastor Jeremias. O primeiro falou assim, rapaz, você viu aquele cântico, Deus é amor? Como eu precisava ouvir isso. Há quanto tempo eu não ouço que Ele me ama, me senti profundamente amado. O segundo falou, e na hora que o cara foi fazer o dízimo, meu Deus, eu peguei minha carteira, eu dei tudo, porque eu sou um ladrão, eu estava roubando mesmo. Quando falou, eu falei, Deus, eu vou dar o meu tudo hoje. O terceiro falou assim, e que palavra poderosa foi aquela? Sabe qual é o problema, irmãos? Diante do mesmo fato, diante do mesmo episódio, alguns estão olhando para a vida com um olhar terreno, com o olhar daquelas coisas que nada tem a ver com o Senhor. Quando a gente está diante do Senhor, nós precisamos fazer um autoexame. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. O segundo ouviu de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não quero entrar na teoria aqui dos adventistas, do sono da alma. Não vim aqui para isso. Mas pastor, aqui está escrito assim, mas é porque o senhor sabe, a Bíblia foi escrita no grego, o grego não tem vírgula, não tem tal. Só no século IX que começou a botar vírgula, a ajustar as coisas, e isso foi coisa humana, não foi coisa do Espírito Santo. Amém? Você está conhecendo bem o negócio. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Porque tem teses aí dizendo que não é hoje mesmo, é dizendo ainda hoje. Então está ligado a tempo. Irmão, Deus te abençoe. Vai em frente. O que eu quero trazer para você é que independente do que aconteceu com o primeiro ladrão, o segundo recebeu vida eterna. Foi estendido a ele perdão de pecados. E o curioso, Marcelo, não foi batizado. Ninguém perguntou se ele estava casado, solteiro, com união estável. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou, Ana Cristina, qual era a condição civil daquele homem. Ninguém perguntou quanto ele tinha roubado, porque Zaqueu falou assim, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quando se arrepende, ele quer logo. Não deu tempo de restituir ninguém que ele roubou. A quem que ele restituiu? Ninguém.
mas ele restituiu a própria vida dele nas mãos do Senhor. Ele estava afastado, ele reconhece, ele fala: não me importa as coisas do tempo presente, eu não vou tentar fazer com que Deus seja o meio, eu me vejo como pecador, e o que eu mais quero é ajustar a minha vida em torno do Senhor. Nós precisamos nessa noite observar e verificar que, em verdade vos digo, isso pode mudar o meu e o seu destino. Por que é que a gente ouve a palavra, ouve, não se permite mudar? Por que é que tem gente que tem uma sensibilidade que ouve essa palavra e fala: sou eu o pecador, sou eu o principal, muda a minha história, muda a minha vida. Deus, eu não quero mais tomar a frente de coisas, mas eu quero te colocar à frente de todas as coisas. Eu não quero mais, Deus, tentar te manipular, te convencer que meu projeto é melhor. Porque tem gente que está aqui até agora: Senhor, eu peço, está aqui enfermo, cura, e Deus vai falar assim: meu irmão, eu quero é levar. Tem gente que está orando, falando com Deus: Deus, eu quero fazer a faculdade tal, eu preciso passar para tal. Aí estuda, aí Deus está falando assim: eu te escolhi para ser missionária no campo tal. Eu te separei para cumprir outros propósitos. Mas não, Senhor, o meu desejo, o meu plano, não, eu estou aqui, Deus, vou te convencer que eu consigo ser médico, mas eu vou te servir lá também, tá bom, Senhor? O Senhor te chamou para ser médico? O Senhor te chamou para quê? O que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor? A medicina precisa de gente que serve a Deus, claro, a advocacia, qualquer lugar. O que eu estou falando é que Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. E quando você se alinha com eles, você está dizendo: Deus, venha o teu reino, cumpra-se a tua vontade. Aí você vai ouvir exatamente isso: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Deixa Deus trabalhar no teu coração, se enxergue como você está, se renda a Ele. Quero te convidar agora a reclinar a tua cabeça e orar e falar: a Deus, eu não quero estar vindo aqui para a igreja para ensaio, para teatro, para isso e aquilo. Se eu não oro, não participo, eu não tenho um desejo sincero de viver para a tua glória, Pai. Eu não quero fazer como aquele primeiro homem, diante do mesmo fato. Me ajuda a me enxergar quem eu sou, Deus. Traz à minha mente as minhas misérias, as minhas mazelas. Senhor, eu sou um vocacionado, eu estou fora de propósito. O que eu estou fazendo da minha vida nesse tempo, Pai? Eu não quero ser como aquele primeiro homem, te usando para um fim. Eu quero ser como o segundo. O Senhor é o fim de todas as coisas. Eu confio que o teu plano é o melhor. Eu confio que teu caminho é perfeito. Tua palavra refinada é um escudo. Eu confio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, eu me rendo ao meu chamado. Eu me rendo ao teu querer. Eu me rendo mesmo me vendo imperfeito e limitado. O que eu quero ouvir hoje do Senhor: em verdade te digo. Em verdade te digo. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar o teu destino. Eu quero mudar esse trajeto. Confia, renda-se, enxergue-se, porque senão você vai desviar o destino, você vai desviar o propósito. E eu não sei se essa é a penúltima, antepenúltima oportunidade, mas eu sei que o Senhor te chama para alinhar com Ele, para firmar com Ele. Não deixe que a tua visão embaçada
te tire do destino que Deus tem para você. Não deixe que esse teu pecado te arraste para lá. Não pense você que está vivendo vida de pecado. Pecado não vai entrar no reino do céu. Eu gosto tanto do meu namorado, da minha namoradinha. Eu estou fornicando. Meu irmão, o seu destino você sabe. Agora você quer sair disso em nome de Jesus, dizendo: Deus me trata, me cura, eu me rendo. Eu não quero fazer como o primeiro, Deus. Eu não quero fazer disso aqui um teatro, não, Pai. Mas eu quero fazer com sinceridade, enxergando quem eu sou e pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, misericórdia do meu ser. Eu quero viver contigo em santidade, Deus. Eu quero cumprir propósitos espirituais e não quero perder o destino que o Senhor tem separado para a minha vida. Quantos querem orar com esse pastor dizendo: pastor, sou eu estou resistindo, eu desviei um pouco, eu estou meio fora, mas eu nesse tempo eu estou dizendo, eu estou voltando. Pai, trata, fala comigo. Eu só vou pedir rapidamente um sinal teu, eu estou orando. Você entendeu que a palavra é para você, dizendo assim: Senhor, é comigo, eu estou, o teu Espírito está me compelindo, é comigo. Eu estou adotando uma postura dizendo: me ajuda nas minhas fraquezas. Eu não quero fazer como o primeiro, eu quero fazer como o segundo. Me ajuda, Pai. Eu desviei a rota, mas eu quero corrigir. Eu quero só um sinal teu assim, ó. Pastor, ora pela minha vida. Estou vendo aqui, glória a Deus. Há mais alguém dizendo: sou eu. Só um sinal, não importa. Só um sinal, estou vendo ali, aqui, glória a Deus, estou vendo aqui. Há mais alguém dizendo assim: sou eu. Só um sinal, estou vendo lá atrás, lá já, glória a Deus pela vida de vocês. Há mais alguém dizendo: eu quero. Há mais alguém dizendo assim: é comigo, pastor, estou vendo você lá, Deus abençoe. Há mais alguém dizendo: pastor, eu estou me rendendo. Há mais alguém, rapidamente, onde você está? O Espírito Santo está falando contigo, dizendo: enxergue quem você é, mude a rota. Há mais alguém? Senhor, nós colocamos tua igreja diante de ti, clamamos, ajuda-nos, que venhamos enxergar quem somos diante do Senhor, e que hoje, Pai, nós possamos ouvir o em verdade te digo. Há uma terra que mana leite e mel, há algo especial do Senhor para cada um de nós. Nós queremos corrigir a rota. Não queremos ficar, Deus, enfraquecidos, derrotados, vivendo uma vida distante dos propósitos que o Senhor separou para cada um de nós, mas queremos viver para cumprir propósitos espirituais. Abençoa-nos, Deus, nesse tempo, e que possamos, ó Pai, refletir o caráter de Cristo Jesus, vivendo uma vida que agrade tão somente a Ele. E é por isso que oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.